Meus irmãos, prazer como sempre, né? Eu creio que nem quando eu apresentei meu TCC eu fico tão nervoso quanto é ministrar para vocês. Então, desculpa aí. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 10. Vou aproveitar o gancho aqui antes que eu me esqueça. O pastor mandou avisar a igreja que no dia 23, na semana que vem, nós teremos a administração da Santa Ceia no período da noite. Então os irmãos estão convocados, convidados a participar da ceia conosco. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. O texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque no Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muitas tribulações, com alegria no Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Ásia, ou melhor, na Acaia. Porque de vós repercute a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgam a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois Ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercusam teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteis a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Carta de Paulo a Tessalonicenses, né? Uma carta que eu diria no mínimo linda, né? Eu prestigio muito as cartas de Paulo por sua linguagem, né? por quão dotado de teologia são as cartas que Paulo escreve. Mas vamos lá, vamos entender então o que Paulo está dizendo aqui. Eu vou me atentar aqui ao verso 3, em 3 termos, que nós vamos tratar aqui hoje à noite, mas eu queria primeiro citar os irmãos quanto à carta. Bom, como dito no início da leitura aí, foi escrita a carta por Paulo, com um aval aí de Silvano e Timóteo, né? São 2 coautores da carta. Como que a gente tem a certeza de que foi Paulo que escreveu? Justamente pela linguagem que ele traz dentro da carta. É uma linguagem que está no singular, então traz a ele toda a autonomia de sua escrita, certo? Essa carta ela é datada entre o ano 50 e 51 depois de Cristo, né? E nesse período foi que Timóteo vem para Corinto, né? Paulo passa ali durante 18 meses na sua viagem missionária, praticando ali, e então nesse período Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Uma coisa muito interessante é que essa data é reforçada por umas inscrições que tinham na cidade de Delfos, na cidade grega, entre o imperador Cláudio e o procônsul Lúcio Júlio Gaio, umas inscrições em pedras deixadas ali,
Isso infere que Paulo estava dentro desse período na cidade de Corinto, da onde ele levou essa carta até os Tessalonicenses. E para a gente entender então quem eram os Tessalonicenses, né? Era uma igreja que justamente Paulo havia evangelizado e ali trouxe o evangelho. E Tessalonicenses, quer dizer o quê? Tessalônica, né? Tessalônica era uma cidade muito bem localizada estrategicamente, com o melhor e maior porto da época, né? Justamente no mar Egeu. Outra grande peculiaridade dessa cidade é que ela era cruzada por duas estradas. A primeira via Ignácia, que era uma estrada romana, que cortava de leste a oeste a cidade, né? E dava lá no Mediterrâneo, uma grande rota comercial da época. Outra era uma estrada que cortava do norte e ia até o rio Danúbio, mais uma vez uma rota comercial. E naquela época, né, a locomoção por barco era muito mais rápida do que a locomoção por carro, né? Até hoje a gente pode inferir isso. Então eram ali rotas comerciais de grande utilidade pelo povo. Isso afere a cidade de Tessalônica, né, uma quantidade habitacional muito grande. Então era cerca de 1.000 pessoas. Aí você para e pensa, mas 1.000 pessoas para a nossa realidade são poucas. Mas você imagina 1.000 pessoas há, sei lá, 1.500 anos atrás. É muita gente, né, para se gerenciar, para se ter uma autonomia durante a cidade. Era uma das maiores e mais importantes capitais da Macedônia. Essa era a importância de Tessalônica, né, na sua localização. Uma coisa que era atribuída muito a Tessalônica, que ela era uma cidade, por ter feito escolhas, vamos dizer assim, por parte da sua governança pública, acertadas, de seguir Otávio, né, que era um grande guerreiro, e ele lutou as guerras civis de Roma, né, e por ter seguido ele, a cidade de Tessalônica teve alguns méritos sobre si. Um deles era ser tido como cidade livre, ou seja, isso inferiu a ela algumas coisas que as demais cidades controladas por Roma não tinham, como por exemplo uma moeda própria, né? Tessalônica tinha o poder de gerenciar sua própria moeda, então o seu câmbio era autônomo. A concessão de impostos, então o próprio povo de Tessalônica, os próprios gerenciadores de Tessalônica poderiam aferir impostos à população e quem transitava por ali, logicamente gerando riqueza ao lugar. E outra coisa muito importante era que Tessalônica não tinha ocupação militar, foi um dos acordos. Isso também ajuda muito, né? Já que a ocupação militar retrai muito o comércio, certo? Então isso trouxe muitas vantagens a Tessalônica quanto a isso. A questão política de Tessalônica ela tinha uma estrutura política, justamente por ser uma cidade livre, se mantém uma estrutura política muito organizada. E elas eram organizadas em 2 pontos. O primeiro, que seria a Assembleia dos Cidadãos. Se os irmãos quiserem conferir comigo em Atos 17:5, vocês vão ver uma referência sobre a Assembleia dos Cidadãos, que seria um nível inferior das estruturas ali, né? Composto justamente do povo no seu geral. Atos 17:5. A introdução vai ser um pouquinho delongada, mas eu prometo a vocês que o demais será bem tranquilo. Atos 17:5. Quem achou pode ler, por favor. Deus, porém, confirma e inveja, fazendo consigo alguns homens maus entre os malandragem, ajuntando a turba, alvoroçando a cidade e assaltando a casa e caçam, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Exatamente, a Assembleia do Povo, trazer para o meio do povo. A outra estrutura que se mantinha sob o governo unilateral seria o concílio da cidade, e os irmãos podem aferir isso em Atos 17:6-8, que era um nível mais superior, né, eu diria assim, de intelectualidade, porque era composto dos oficiais da localidade ali,
os chamados politarcas. Atos 17, 6 a 8. Tanto a multidão quanto as autoridades. Então nós vemos aí os dois planos de governo da cidade em específico. Então, localidade, a sua posição de favorecimento, a sua circunstância política. Então, nós temos outra peculiaridade da cidade de Tessalônica, que seria o seu pluralismo religioso. Né? Os habitantes de Tessalônica, eles tinham inúmeros deuses, né? Eles eram, os estudos arqueológicos ditam que eles tinham pelo menos a crença nos deuses greco-romanos, que seriam ali, acho que os irmãos já devem ter ouvido falar, Afrodite, Zeus, né, que eram deuses mais voltados para a mitologia grega, e alguns também vinham também da crença egípcia, né, temos ali os deuses Assis e Serapis, eram os deuses que aquele povo tinha o costume de cultuar. Outra coisa muito interessante dessa população, que eles davam valor para esses deuses e que o imperador era tido como Deus na terra. Então ele era dado a ele, ou conferido a ele naquele momento, por eles mesmos, a autoridade de Deus. Então eles queriam ser reconhecidos como deuses. Mas não fugindo disso, nós temos também ali uma das maiores sinagogas da Macedônia, né, onde alguns dos nossos irmãos gregos naquela época, tementes a Deus, vinham cultuar a Deus. Não só os irmãos, como irmãs também, a Bíblia relata isso, lá em Atos 17, 4, você pode abrir aí, por favor. Você vai ver a citação entre homens e algumas mulheres, inclusive, o texto diz que eram algumas mulheres de muito renome. Atos 17, 4. Um deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Gregos piedosos e distintas mulheres. Então o texto elenca que não só os homens iam ali naquela sinagoga. E o povo que servia a Deus naquele momento vinha justamente dessa cultura, dessa crença, dessa misticidade dos povos, e recebendo o Evangelho, né, se tornam ali crentes no Deus vivo, e os irmãos vão ver isso em 1 Tessalonicenses 1:9, em que eles abandonam essa crença e passam então a crer em Deus, o único e suficiente Salvador. 1 Tessalonicenses 1:9, por favor. Deixando os ídolos, servindo o Deus vivo e verdadeiro. Então, esse era o contexto, essa era a vivência daquele povo naquele momento, isso é que a igreja de Tessalônica passava, né? E dentro desse contexto, né, nós podemos fazer um paralelo aí bem superficial, mas repare a localização, a política, as facilidades, o pluralismo religioso, e você traz isso para o contexto do nosso Brasil hoje, e você vê que eles viviam praticamente uma era de bênçãos. Nós temos um comércio forte, nós temos uma localização boa, nós temos facilitações, nós temos uma multidiversidade religiosa. Aqui no Brasil não se atém tanta multidiversidade religiosa, mas nós temos inúmeras ideologias que a gente vem apresentando, né? E contra isso aquele povo lutou, contra isso aquele povo viveu. E eu quero tirar aqui como medida de destacar essa ministração, são 3 marcas
de uma igreja madura. E essas 3 marcas a gente vai ver aí no verso 3 desse texto. E a primeira delas é a sua fé atuante. Você vai ver aí, bem no início do trecho 3, que ele diz assim: operosidade da vossa fé. Então, uma igreja madura tem sua fé em movimento. Nossa fé deve estar sempre em movimento. A nossa fé deve estar sempre agindo no meio. O que nós cremos deve saltar aos olhos da sociedade. Em português, o significado da palavra operosidade é assim: produtividade, caráter do que é laboroso ou produtivo, qualidade do que é operoso, daquilo que por sacramento ou virtude religiosa ocasiona resultado, efeito. Mas lá no grego, o termo é ergo, que eu acho que se adequa melhor a essa situação do texto. O termo é negócio, emprego, aquilo que alguém está ocupado, obra, trabalho, ação. Nós vamos encontrar esse mesmo termo em algumas passagens. Eu gostaria que os irmãos encontrassem elas para mim e lessem, para que a gente aferisse o quão importante é o que Paulo está falando aqui, né? A operosidade da nossa fé. Efésios 2:10, por favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Essas obras, em grego, é o mesmo termo ergo, ou seja, trabalho, ação, atividade. Tiago 2,17, por favor. Assim a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Obras, ergo, ação, atividade, movimento, efeito, causa. O que Paulo então usa esse termo? O que ele está querendo dizer? Paulo está falando mais ou menos assim, quando ele está tratando a igreja de Tessalônica, ele está dizendo mais ou menos assim: olha, a atividade, a fé de vocês é comparada ao trabalho. Vocês não somente utilizam essa fé como algo superficial, um momento, uma ação relapsa, é como realmente um emprego. Vocês creem realmente como se estivessem no seu trabalho, 8 horas por dia, 7 dias por semana, 260 dias por ano, labutando. A sua fé é eficaz, sem desculpas. Não há desculpas enquanto vocês estão professando a sua fé. É algo conciso, concreto, excelente, bem praticado. E Paulo fala assim: eu me recordo disso perante Deus, o nosso Pai, que a fé de vocês é de saltar aos olhos. Vocês não tratam a fé de vocês de qualquer modo, a crença de vocês de qualquer modo, o jeito que vocês tratam o nosso Deus de qualquer modo. Vocês realmente definem quem são na sociedade. E Paulo exalta isso, e ele eleva essa palavra utilizando justamente o termo ergo. Não é somente uma atividade corriqueira. É como se você realmente entendesse que você vai tirar o fruto do empenho da vossa fé. É isso que Paulo está dizendo nesse texto. E repare que ele enseja isso trazendo trabalho. Você falta o seu trabalho de qualquer modo? Fala assim: hoje eu estou cansado, não vou trabalhar não. Acho que o meu patrão não quer que eu vá lá hoje. Tranquilo. É justamente isso que Paulo está falando quando o povo de Tessalônica pratica a fé deles. Não existe desculpa quando eles praticam a fé deles. Não existe meio termo. Não existe meio cristão.
não existe meia prática. E Paulo estende isso, né? E repare que o texto, ou que a Bíblia, ela atribui ao trabalho. 2 Tessalonicenses 3,10. Olha a importância que Deus dá ao trabalho. Noite e dia, máximo tempo para nos ver pessoalmente, preparar a deficiência da vossa fé. 2 Tessalonicenses 3,10. Desculpa, pastor. Falei baixo. Se os irmãos quiserem também, já procurando aí, Efésios 4:28. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Efésios 4:28, por favor. Aquele que juntava não curte mais, muitos trabalhos fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que atender a necessidade. Aquele que furtas não curte mais, mas antes trabalha. Olha a importância que a Bíblia dá ao trabalho. É o fruto da sua existência. Aquele que quer comer, trabalha. Se você ficar muito tempo sem comer, o que acontece? Você morre. É o fim da sua vida. Então, aquele que quer comer, trabalha. É justamente isso que Paulo está falando lá. Olha, a sua fé é o fruto da sua existência. Você crê como se estivesse trabalhando. Não é qualquer tipo de fé. É algo que te traz vida. É algo que nos traz vida. E assim devemos nós tratar. Então, o que eu gostaria de trazer aos irmãos é como tem sido a nossa fé. Qual é o emprego, qual é o valor que nós temos dado ao que nós cremos. O como nós temos impelido a prosseguir o reino de Deus à frente. Será que nós temos tratado como uma atividade esporádica, ou assim como o povo de Tessalônica, nós temos tratado como um emprego, como um trabalho laboral, desgastoso, onde nós empregamos a nossa consciência, a nossa sabedoria, nossa força física, onde nós empregamos tudo o que nos é dado por Deus, nosso físico, nosso conhecimento, aquilo que justamente nós buscamos por anos, né, de faculdade. Será que nós temos empenhado isso na nossa fé, na nossa crença também? Que sejamos marcados como a igreja de Tessalônica, por sua fé operosa. A segunda marca de uma igreja madura está lá na parte do trecho B desse texto. A abnegação do vosso amor. Uma igreja madura, ela tem uma forma única de amar. Ela não ama como o mundo ama. Nós não refletimos o amor que o mundo reflete. O amor que quer para si, não para o outro. É justamente isso que o texto diz, a abnegação. O amor da igreja, em essência, é o amor de Deus. Paulo usa esse termo abnegação e acompanhe comigo o que quer dizer o termo. Ação característica pelo desprendimento, altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema, altruísmo. O amor ou abnegação, em relação ao que Paulo está falando ali, é amar ao outro ou tanto quanto amo a mim mesmo. É deixar o meu eu, o meu ego, é deixar aquilo que é bom para mim de lado e praticar aquilo que é bom para o meu próximo. É isso que Paulo vem falando para a igreja de Tessalônica. Olha, além de vocês terem uma fé operosa, que nós reconhecemos, nós nos recordamos,
nós recordamos também da negação do amor de vocês. O que Paulo quer dizer então? Que a igreja de Tessalonicenses, ela praticava o amor que Cristo praticou. Efésios 5:2, por favor, abra aí. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e a alma suave. Como Cristo andou em sacrifício e aroma suave. A característica que Paulo elenca aqui na abnegação, no amor parecido com o amor que Cristo nos dispensou, ela traz algumas afirmações ou alguns pontos muito interessantes. O amor abnegador aqui não pensa em si mesmo. Filipenses 2:3, por favor. Nada façais por partidarismo ou oprobio, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não pense em si mesmo. Cada um é superior a nós mesmos. Você é superior a mim. Eu não sou nada melhor do que você. Estamos perante Deus em pé de igualdade. O que Paulo fala? Olha, que diminua eu, que Cristo cresça. Gálatas 6:2, por favor. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu não penso em mim, eu penso no que o outro está sofrendo, eu penso no que o outro está passando, eu dedico a minha vida em prol do outro. Esse é o amor que Paulo resolve falar na sua carta. Esse é o amor abnegador, aquele que pensa no outro, que não pensa em si mesmo, aquele que eleva o espírito do outro, não eleva a si mesmo, aquele que se retém para que o outro tenha. Outra consideração muito importante é que não deseja o mal do outro. Romanos 13:10, por favor. O amor não pratica o mal como o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amor não pratica o próximo, o mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Repare que Paulo ele parece ser muito complicado quando ele tira esse vocábulo dele muito extenso, mas ele é tanto quanto simples, né? Olha, a fé de vocês deve ser constante em movimento, refletindo o que Cristo fez na vida de vocês, e o amor de vocês deve ser como? O meu e o seu amor. Deve ser aquele que deixa o nosso eu de lado e engrandece o eu do próximo. É aquele que exalta o próximo. É aquele que se compadece do próximo. É aquele que vê a necessidade do próximo. É aquele que faz pelo próximo. Esse é o amor do povo de Tessalônica. Outra importante retirada do amor que Paulo cita aqui é que o amor busca sempre o bem-estar com os irmãos. Efésios 4:31 e 32. Não posso tornar tudo obra e integridade e paciência, nem assim toda nós. Antes, sejam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Como também Deus em Cristo nos perdoou. Cristo fez aquilo que eu e você não éramos capazes e nunca seremos. Morreu numa cruz, por mim e por você. Esse é o maior exemplo de amor que você pode trazer nessa noite. O maior exemplo de amor da humanidade foi pregado numa cruz.
Então eu e você, no mínimo, que nós devemos fazer é tratar o nosso irmão como Cristo nos tratou. Assim como o texto diz, perdoando-nos, ajudando-nos, andando no mesmo caminho. Então Paulo discorre aqui sobre o amor do povo de Tessalônica, né? E um amor abnegador, um amor que pensa no outro, um amor que reflete. E isso é marcado dentro da história, aqui através do texto de Paulo, é marcado dentro da Bíblia, né? Como um amor que deve ser o nosso alvo a todo tempo. Então mais uma vez eu te pergunto, eu e você, nós, como igreja, como cidadãos dessa terra, temos amado o mesmo amor que Cristo nos amou? Temos utilizado os mesmos padrões de amor que Cristo utilizou para conosco? Temos sido luz e sal nessa terra como Cristo inferiu que eu e você fôssemos? Que se nós não somos, que nós usemos o exemplo de Tessalonicenses, que sejamos, que tenhamos, que busquemos, que tentemos ter o mesmo amor abnegador que eles têm, ou melhor que eles tiveram. Terceiro e último ponto, para não delongar muito, a sua esperança é inabalável. O verso 1, trecho C, diz assim: firmeza da vossa esperança. Nada pode desfocar na igreja que tem Cristo como o foco. Eu e você não saímos, eu e você não podemos, não tem como nós fugirmos disso, quando Cristo é o centro da nossa vida. Que esperança é essa que Paulo fala aqui? Mais uma vez no português. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. A minha pergunta a você é o que os crentes de hoje, os contemporâneos, eu, você, os que vierem, têm em comum com os crentes lá do passado, com o povo de Tessalônica, com o povo de Roma, com os irmãos lá do Antigo Testamento. O que nós temos em comum? O que nós temos atrelados? Que nos une? Que nos faz ser irmãos, amigos, coerdeiros? Você saberia me dizer? Atos capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, por favor. Encerrando, irmãos, não se aleje. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que veio de vós foi assunto ao céu, virá de modo como nos viste subir? O que eu, que você, que todos temos em comum é que nós esperamos o retorno de Cristo. E a esperança que o povo tessalonicense tinha é de que Cristo viesse naquele dia. E Paulo enfatiza muito isso. Olha, nós vemos a firmeza na esperança da vinda de Cristo. Vocês vivem como se Cristo voltasse hoje. Vocês demonstram uma fé, um amor, como se Cristo voltasse hoje. Vocês inundam essa cidade com a esperança de que Cristo voltasse hoje. E se você se atentou no início, eu falei que a carta foi escrita entre 51 e 50 e 51 depois de Cristo. Provavelmente essas pessoas tinham o quê? 20 anos, que eram crentes, e elas tinham a mesma esperança que Cristo voltasse naquele dia, crendo todos os dias durante 20 anos até o momento de que Cristo voltasse. Isso é o motivo que Paulo afincava eles nas Escrituras e dizia: olha, que firmeza, que expectativa, que povo que pensa na frente.
1 Pedro 4,7, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, atentem às vossas orações. Criteriosos e sóbrios. O fim de todas as coisas está próximo. Qual que é o fim? O retorno de Cristo para levar a sua igreja aos céus, para nos levar a morar com Ele, para entrarmos nas moradas celestiais e passar a eternidade com Ele, felizes, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes. É isso que o povo de Tessalônica esperava todo dia. Acordava pela manhã e falava: Jesus volta hoje. Com a mesma esperança que eles tinham lá no momento da conversão, 20 anos atrás. Mais uma vez a minha pergunta a você, e fica a mim também: será que nós temos a mesma firmeza do povo? Nós temos essa esperança de vivermos como se Cristo voltasse hoje? De vivermos a nossa vida pautada dentro da Bíblia como se Cristo voltasse hoje? Como se Cristo fosse julgar todos os nossos pecados hoje? Como se Cristo fosse nos colocar diante do trono hoje? É isso que o povo de Tessalônica esperava. Eu vou jogar no pastor Edelino, porque ele deve ter uns 40 anos de crente, né? 40 anos esperando Jesus voltar. Você já imaginou? 40 anos você acordar pela manhã com a mesma expectativa, com a mesma esperança. Jesus voltará hoje. Jesus glorificará a sua igreja hoje. Jesus me levará para o céu hoje. Mas não é motivo de tristeza, é motivo de felicidade. Imagine você partindo daqui, morando nas mansões celestiais, onde as ruas são de ouro, onde você permanecerá glorificando a Deus eternamente, onde não há lembrança de tristeza, onde não há resquício de dor. Somente a alegria eterna na presença daquele que nos salvou e nos trouxe do pecado para a sua maravilhosa luz. Para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar a importância de termos uma fé poderosa, que move-se, não apenas uma fé que permanece adormecida. Crer em Cristo é mostrar para o mundo que nós cremos em Cristo. É sermos salvos, como o texto diz. É sermos diferentes. É sermos aquilo que a sociedade não gosta. É sermos luz. Ter uma fé, ter um amor abnegador, é amar até mesmo aquele que a gente acha que não merece. Jesus, quando estava pregado na cruz, ele tinha 2 assaltantes do lado dele. E um dos assaltantes falou assim: olha, nós merecemos estar aqui. Ele não. E ainda assim Jesus o levou para estar com ele. Qual é a nossa capacidade de amar? Aonde, em que status está o meu e o seu amor? Perante a igreja, perante essa sociedade maligna que nós estamos vivendo, onde você liga a televisão e você só encontra coisas más. E a importância de sempre esperar a vida de Cristo. Talvez Cristo não, de fato, para você ou para mim, não retorne do meio das nuvens, mas hoje você pode não acordar mais. Como diz uma piadinha, né? Amanhã você pode acordar morto. Então, que nós tenhamos essa firmeza, essa mesma expectativa que o povo de Tessalônica teve, de estar firmes, confiantes, que Deus um dia voltará e julgará a sua igreja. Julgará aqueles que hoje falam tão mal deles. E eu gostaria de trazer a reflexão dos irmãos o seguinte: como igreja, nós estamos prontos para marcar como a igreja de Tessalônica marcou? Estamos prontos para sermos diferentes? Que Deus possa abençoar, possa trazer à sua memória esse texto, e que possamos realmente não marcar só como agora, mas possamos vir a marcar uma geração e quem sabe até mesmo o mundo. Convido vocês a se colocar de pé, vamos orar. Pai, nós te damos graças, nós te damos louvor, Senhor Deus,
pois Tu és digno de toda honra e glória, pois Tu, Pai Santo, nos tiraste, Pai, do pecado e nos colocou, Pai Santo, no Teu reino de luz. E nós somos gratos, Deus, por tudo isso que o Senhor tem feito. Os nossos pedidos são, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer ao nosso coração essas palavras, Deus. Que isso não se torne, Pai Santo, apenas uma ritualística para nós. Que vir ao culto, que ser cristão, Pai Santo, que amar o próximo, que ter firmeza, Pai Santo, na esperança da sua vida, não seja apenas palavras em nossas vidas, mas possam ser de fato ações, Deus. Que as pessoas possam ver, Pai Santo, o quão impetuoso, Pai Santo, é o nosso amor pelo Senhor. Que as pessoas possam ver, Pai Santo, o quanto nós cremos na vinda do Senhor. Que as pessoas possam ver, Senhor Deus, o quão crentes nós somos. Que elas possam se sentir, Pai Santo, constrangidas em seguir o mesmo Evangelho que nós, em amar o mesmo Deus que nós, em servir o Senhor, em levar e proclamar o Seu reino a toda criatura. São os nossos pedidos, Deus. Nos use nessa geração, nos use, Pai Santo, dentro dessa igreja, nos use dentro dessa cidade, dentro desse país, que nós possamos ser verdadeiramente luz, Pai Santo, no meio da terra. Deus, que neste momento agora, que nós vamos ao retorno aos nossos lares, Deus, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos dê, Pai Santo, uma noite, Pai, de graça, uma noite, Pai Santo, de descanso, e que o Senhor, Pai, conceda, Deus, mais uma oportunidade de estarmos realmente entregando o nosso melhor culto ao Senhor, entregando a nossa melhor, Pai Santo, palavra ao Senhor, a nossa melhor oração ao Senhor, Deus, e que o Senhor possa nos usar como luzeiros no meio das trevas. É o que nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Beverino para a bênção pastoral.